Os caminhos da vida nos mostram várias vertentes em relação às escolhas. A vida é um processo constante de escolha e de desenvolvimento e conhecimento se você estiver a fim de fazê-lo. Aqui no Câmara Livre, toda semana, como você sabe, a gente traz as figuras públicas, aqueles que vivem com a nossa comunidade de todas as classes, pensamentos sociais, não só por nossa missão pública, mas para oferecer a você, através do Câmara Livre, uma oportunidade, através das trajetórias que a gente percorre aqui, através dos nossos recortes, de oferecer a você uma oportunidade de olhar ao redor do seu mundo e, quem sabe, observar se as suas trajetórias estão indo bem. E, se for o caso, corrigi-las. E, se não for o caso, seguir em frente. Marcelo Real Dias, muito obrigado por ter atendido o nosso convite aqui. Imagina, é um prazer estar aqui. Marcelo, você nasceu em Bauru, filho de um maquinista. Aliás, a história da ferrovia, como você bem sabe, está aqui do nosso lado de onde nós estamos gravando e tem estreita ligação com a nossa história da nossa cidade. E são centenas e milhares de famílias que vieram, assim como do seu Paulo e da dona Djanira, trazer aqui a nossa terra de passagem, esta fixação. Os seus pais vieram para cá, já estavam aqui? Em que circunstância nasceu a sua árvore genealógica histórica? Meus pais se originaram próximos, uma cidade chamada Itirapina, logo ali pertinho de Brotas. E meu pai, trabalhando na ferrovia, foi transferido aqui para Bauru, e já casado com a minha mãe Djanira. Já tinham 4 filhos nessa época, eles vêm para Bauru. Eu sou o único que nasceu em Bauru. E essa é a jornada do meu pai e da minha mãe. Continuaram aqui até meu pai vir a falecer, e minha mãe continua viva aí, dando muita alegria para todos nós. Muito bom. Qual é a sua memória afetiva de infância? Pode ser na primeira, na segunda infância, na adolescência. De alguma forma, a gente tem alguma coisa que nos cerca quando a gente olha lá para a origem da nossa formação. Ou é um cheiro, um objeto, uma passagem, uma fala, enfim, qual seria a sua? Olha, eu acho que eu sempre morei ali na Vila Santa Luzia, em um local que sempre foi comum para os moradores da Vila Santa Luzia. Era o ginásio do SESI, mantido ali pelo Rotary. O 296 era o ponto de encontro, fossem festas juninas, festas natalinas, que eram promovidas pela diretora saudosa Zenita. E essa diretora foi, assim, muito forte em manter aquela escola aberta e atender aquela comunidade de forma social brilhante. Então o SESI é uma memória afetiva. Você acaba de nos dar, além da memória afetiva, uma coisa que a gente sempre reforça aqui, que é a noção de pertencimento à sua comunidade. Um equipamento público, o ginásio do SESI, o esforço de mantê-lo em condições de uso, você sabe o quanto isso é difícil na vida pública, independentemente dos governos, né, da nossa própria cultura de manutenção de equipamentos. E mais do que isso, a noção de pertencimento, citando a dona Zenita, gente que tem envolvimento com a comunidade. Teve lá. Hoje, quando você é aluno, você é criança, você não vê esse outro lado da vida. Hoje a gente sabe que Zenita Alcântara Nogueira foi uma heroína para muitos ali, anônima, que lutou para manter aquele SESI aberto e educar aqueles jovens daquela região durante mais de 30 anos. Que legal. Uma outra forma de fazer recorte no Câmara Livre é que, para quem ainda não sabe, eventualmente, quando a gente liga para o Marcelo, normalmente em circunstâncias ou de tragédia ou de iminência de tragédia, por estar hoje coordenador da Defesa Civil. Mas ele sabe quanto lidar com essa angústia da questão do factual ali, da preocupação no dia a dia. Por isso mesmo a gente vai fazer uma inversão, percorrer as suas escolhas para que a gente possa conhecê-lo sobre outros fatores e escolhas. Por que você escolheu engenharia agronômica ou o engenheiro agrônomo num momento em que você tinha, por exemplo, o espelho da ferrovia, numa outra fase como filho caçula, em casa os irmãos, já alguns na área educacional, que você não contou, e dentro das perspectivas falou, não, eu quero fazer isso. Perfeito. Os avós maternos, eles tinham propriedade rural e a gente sempre acompanhou propriedades rurais com melhores resultados e outras nem tanto. Então a engenharia agronômica, como já vinha do setor de projetos, vem
para me especializar mais na parte de topografia. E o curso de agronomia é um dos que tinha mais carga horária na questão topografia. Mas também conhecer, né? Aprender os acertos e os erros que tem nas propriedades rurais. Porque a comunidade hoje, a agricultura familiar, precisa de muito apoio nessa parte de educação econômica. O pessoal é um pessoal valente, que acorda cedo, que trabalha muito, mas na hora de negociar o seu produto, ele é explorado, ele é enganado por um atravessador, ele não tem um apoio público para ter uma comercialização justa. Nos dias de hoje, a gente já está tendo comunidades que até algumas têm esse nome, né, o preço justo, para poder pagar. Mas ainda é uma coisa muito pequena, é uma coisa que, esse assunto é vasto, mas na minha visão tem que começar a nível de governo mesmo e poder apoiar essa produção da agricultura familiar, que é responsável pelo alimento fresco na nossa mesa. Educação econômica não só lá no mexer com a terra, mas nas fases seguintes. Nas fases seguintes. Hoje a gente está tendo um boom, porque hoje os netos, os filhos desses agricultores estão tendo acesso a faculdades. Mas imagina isso há 50 anos atrás. Sim. A gente só falava em Exalc. Então exatamente. Era um mundo distante, difícil de se deslocar. Hoje você tem faculdades em diversos pontos de tudo quanto é grandes centros aqui no nosso interior paulista. E temos agora a modalidade EAD. Essa modalidade vai turbinar esses jovens, né? Vai tornar eles mais capacitados para poder ajudar na produção, não só agrícola, mas com todo o campo, o conhecimento é necessário. Como o Marcelo é engenheiro agrônomo e é o caçula, quando ele falou Exalc, eu lembrei, Luiz de Queiroz, né, que era a imagem que a gente tinha na cabeça. Agora, de um período, fase transitória para as novas gerações aqui, onde tinham quintais nas casas e tinham pequenas chácaras, que seriam consideradas hoje, com economia de subsistência. Eu quero dizer, o Brasil, mesmo urbano e rural, ele se modificou profundamente. Aquele tempo ele se misturava. Hoje, a gente sabe que as cidades, os grandes centros estão cada dia... O metro quadrado está muito valorizado. Então as pessoas querem construir para investimento imobiliário ou pela necessidade de morar, e a produção agrícola sobra para as margens da cidade, sim. Agora, você antes de percorrer a questão da engenharia agronômica, foi jovem procurando as suas andanças e falou, opa, vou fazer um curso aqui, um curso acolá. Que questões você foi procurando à medida da possibilidade? As escolas Senai têm uma excelente formação aqui de oportunidade em Bauru, que a gente sempre cita quando é necessário. Senai foi, assim, um divisor de águas. Eu vou para o Senai fazer eletricista de manutenção. É uma escola onde eu tenho o máximo do respeito, porque ali eu começo a lidar com a parte de engenharia, tanto saio de lá para trabalhar em escritórios de engenharia elétrica e engenharia civil, já saio do Senai com todas essas noções, e parte de desenho técnico, você sai do Senai pronto. Era Legal. um curso na época de 1 ano e meio, período integral. Você entrava às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. O Senai tinha uma educação muito forte, tem até hoje. Eu sou suspeito para falar do Senai, porque hoje, aos 50 anos, eu ainda sou aluno do Senai. Que legal. E cada dia tem mais inovação e mais novidade. O Senai é uma escola em Bauru que tem cursos para todo mundo. Exatamente. Agora, você, na busca do jovem, dos primeiros empregos, dos aprendizados e das oportunidades, passou por, só para citar alguns lugares, São Paulo com projetos de telecomunicações, né? Aquelas torres que o pessoal fazia lá. Depois no Espírito Santo com drenagem, uma área completamente diferente. Completamente diferente, mas cujo conhecimento de base era o mesmo, né? A parte de telecomunicações a gente já precisa de muito conhecimento de topografia, para você locar algum equipamento, você ter pontos que você não tenha corte, divisada, morros interrompendo a comunicação. Então você precisa conhecer bem topografia. Muito mais do que conhecer o próprio equipamento, você tem que entender essas partes. Já na parte de irrigação, novamente, nas telecomunicações você vai mexer com topografia de longas distâncias. Na parte de irrigação, ela se torna um pouco menor, essas áreas, mas mais precisas. Entendi. Você precisa ser mais exato
porque qualquer curva de nível diferenciada vai influenciar na irrigação de alta tecnologia, que é o que está sendo colocado hoje nos cafezais, em todo tipo de cultura. Esta base de conhecimentos e ampliando, né, os catálogos da vida que estão aí dentro de você, da sua trajetória, e só a você pertencem, foram formando não só alternativa, né, foram formando uma bagagem para você conhecer, por exemplo, o setor público, mas a nossa realidade estrutural de pontos de vista diferentes. Sim, sim. Tive o colegial aqui no Liceu Noroeste, na área de edificações, forte, era do Ranieri, muito bom educador. Costumo falar que a gente tem uma dívida com o Dudu muito grande, nessa parte de educação também. Então tudo isso foi somando, foi me fazendo me tornar um profissional plural, que pode hoje olhar para a cidade de diferentes formas, em diferentes aspectos que ocorrem aqui de problemas e soluções para a cidade. Mas aquele profissional que estava vendo projetos de longa distância, de antenas, torres de comunicação em São Paulo, e que viu a drenagem no Espírito Santo, de repente deixou não só o grande centro em um outro estado, para vir para Sabino fazer irrigação de gotejamento. Foi muito satisfatório. Sabino foi um marco muito interessante, onde o pessoal usava sistemas de irrigação, onde, vamos usar esse termo que não é muito correto, mas fazia necessário na época, né? Irrigação de aspersão em tomate, pimentão. É um grande desperdício de água nesse tipo de irrigação. Então a gente vem e traz a irrigação localizada, que é o gotejamento. Nessa época eu trabalhei na empresa Irriga Bauru, então implantamos esses sistemas aos poucos em Sabino. Hoje ele é 100% o sistema lá, todo gotejamento em campo, o que aqui no estado de São Paulo não era comum. Entendi. Era comum em cafezais, laranja, mas culturas aí anuais como tomate e pimentão, o pessoal não queria pôr porque o custo é elevado. O custo de implantação, de manutenção desse sistema é elevado? É elevado. O investimento inicial é alto. É alto. Só que as culturas, depois que tem esses sistemas, por exemplo, o tomate passou a ter 50% mais de produtividade. Opa, estou produzindo mais, já estou pagando esse sistema. Pagando a conta. Começou a ter também um custo menor, porque eu não precisava o pessoal ficar mudando tubulações, mudando aspersores. Os tratores não precisavam pulverizar todo dia. Então, com isso também, a gente passou a ter um tomate até mais saudável. Tá. Porque você não molhava o tomate com a aspersor por cima, você tinha que passar fungicida. Senão você perde o tomate. Agora não, você só molhava o sistema de raiz. Você vai passar fungicida quando necessário, após uma chuva forte, noites de sereno. Mas foi grande a economia, melhorou muito para o meio ambiente. O uso de produtos químicos diminuiu em 30%, e isso é bastante. Hoje eles ainda são fortes em pimentão, em tomate? São né? fortíssimos. São? São cada vez mais fortes. E aqui do lado, né, Sabino, pertinho da gente, Pertíssimo. e isso já está consolidado, desse período que você veio, dessa forma de se fazer irrigação e produção. Consolidado. Não há uma tecnologia para substituir esse sistema no momento. Quando você voltou para Bauru? Voltei para Bauru em 2010, entrei na prefeitura já em 2013. Trabalhei aqui na área de Secretaria Municipal de Meio Ambiente, trabalhei na Secretaria de Agricultura, na SEAR. SEAR já foi uma passagem mais rápida, tive o Borgo como secretário e comecei a prestar serviços na parte de mapeamento para a Defesa Civil, onde eu acabei indo e estou até hoje. Entendi. Toda vez que tem o início da temporada das águas na cidade, né? Jornalistas gostam de formar jargões para identificar períodos, né? Que aí, grosso modo, é considerado aí de um período de dezembro até lá março, abril, onde tem um volume maior de chuva. A gente vai lá, olha o mapa pluviométrico e fala, aqui chove mais mesmo na nossa cidade. Se a gente estivesse no Amazonas, como você sabe, uma depois do almoço, né? Ou logo após o início da tarde. Mas isso faz com que a gente fale muito de um binômio aqui que eu comentar com você, quase como se fosse didático mesmo. A concentração de chuvas num determinado período para o teu trabalho, né, que gera muito maior angústia, talvez, ansiedade natural em função
das pessoas, ocupação de áreas de risco, que é um problema generalizado em quase todas as cidades de porte médio, mesmo nas pequenas, por uma questão socioeconômica, e de outro lado, essa questão do nosso solo. Eu confesso que eu fico um pouco assim, angustiado quando vejo as pessoas falarem, não, mas o nosso solo é ruim e tal. Como é que você vê esse tipo de abordagem? Olha, o solo de Bauru, sem dúvida, opinião unânime, que ele, Bauru terra branca, sim, solo mais arenoso, uma característica normal. O que precisa fazer, as pessoas têm que ter essa consciência. O meu pedreiro resolve. De repente, seu pedreiro tem uma experiência enorme em outros solos, e ele resolve nesses outros solos. O solo de Bauru é criterioso. Precisa de um projetinho de fundação. Não só a plantinha da casa que a gente faz para aprovação na prefeitura. Um projetinho de fundação mesmo. Qual a profundidade que eu deveria bater as estacas, independente do tamanho da casa. Muito bom isso. Para evitar problemas futuros. Hoje na Defesa Civil que a gente encontra demais. Um simples tubo de esgoto que venha a rachar uma casa, como o solo é muito arenoso, você não percebe, porque essa água desce toda, acaba pegando o alicerce dessa casa, que normalmente é um alicerce raso, e essa casa tem fundamentos e rachaduras, e às vezes tem que sofrer interdição, porque pode vir a cair, tem que sofrer reformas severas, macaqueamento, enfim, problemas que seriam facilmente evitados com pequenos projetos de estacas, que poderiam ter uma resistência muito maior nessa casa, porque realmente o solo não colabora para alicerces rasos aqui no Bauru. Agora imagina isso na correlação que eu fiz aqui. Quando se fazem construções por razões econômicas, enfim, né, todos passamos por dificuldades em áreas de risco, aí isso potencializa. Potencializa. A gente está enfrentando aqui em Bauru uma condição de muitas pessoas que estão vindo de fora, não conhecem Bauru, invadem áreas, constroem residências de forma precária, porque é aquilo que eles podem fazer naquele Sim. momento. Material alternativo como papelão, compensado de construções. E essas residências, elas nos geram a seguinte situação de risco. Ela é toda de risco. Na época da seca são incêndios. Essa pequena período de seca que teve em Bauru, eu falo pequeno porque choveu muito mais esse ano. Sim. E vai chover muito mais ainda. O período das águas, elas podem cair com chuvas fortes. Então você vai ter que prestar socorro nessa área, porque independente se é de invasão ou não, nós estamos falando agora de pessoas. Sim. E elas precisam desse socorro. Outra situação na época da seca. Esse pequeno período, foram 24 casas em Bauru, inclusive casas aqui dentro da cidade, que pegaram fogo e queimaram inteiras. Isso se torna um problema para os primeiros socorros, um problema para o corpo dos bombeiros, que por mais que você atenda, teve um único dia, que entre mato e incêndios em residências, houve 40 chamados ao corpo de bombeiros. Não tem como atender tudo isso. Então você tem que fazer Sim. escolhas. Sim. Você vai optar sempre por onde tem pessoas, para dar prioridade, dar segurança e sempre salvar pessoas. Dificilmente você vai salvar imóveis ou bens materiais. Mas essa é uma condição que precisa ser revisada. O pessoal vai chegando com a fé que Bauru tem uma quantidade de empregos maior do que a região que ele está e não tem condição, às vezes, de pagar um aluguel e acaba indo para essas margens onde o risco é muito maior. E agregado essa questão das margens, num processo mais recente de alguns governos, enfim, mais de ocupações assim, depois do fenômeno do Pontal do Paranapanema, lá dos anos 90, fiz um trabalho com um professor da Unesp aqui, ele me falava, olha, chega a ser assustador, talvez a cidade não tenha essa dimensão. A gente chegou lá por volta de 2015 a 2020 com um volume de ocupações de assentamentos precários que em número de famílias se equiparava a 4.000 lá do Pontal, que era concentrado em um único lugar. Então ele falou, olha, isso é uma cidade aqui na borda, dentro da cidade, que está solto aí no espaço. Está solto.
Não existe como você dar assistência social para todo mundo. A gente sabe o serviço que a SEBS aqui em Bauru faz. É um serviço enorme, mas a demanda é muito maior do que a capacidade de atender. É um assunto que precisa se unir vários profissionais, assistentes sociais, médicos, engenheiros, para ver como que dá para amenizar. Porque realmente, a hora que a gente vai ter um problema e não ter como atender, é uma situação muito inaceitável. Se a gente olha o período das grandes enchentes, a gente vê uma cena repetida, muito comum, que tem os cursos das águas, os chamados fundos de vale, isso em qualquer cidade, e aqui temos a mesma questão. Aí você tem um obstáculo humano, né, de moradias precárias ou não no meio do curso do caminho, sem contar outras eventuais deficiências, os projetos de instalação de expansão urbana, que não levaram em conta, por exemplo, apenas para citar, Bauru está recebendo, depois de 30 anos da Rondon, as marginais, por exemplo. Olha, mas como é que a gente olhou essa divisão de bacias para ver para onde que vai cair um volume de água ou outro? A gente está contribuindo mais para o lugar que já tem deficiência, por exemplo, na Bacia das Nações Unidas ou em outro ponto, ou nós estamos resolvidos em relação a isso? Essa noção macro da cidade, por exemplo, na tua área, você vê ela bem resolvida? Não, ela não está resolvida, quanto mais bem. É necessário que se executem diferentes projetos. Não existem aqui para Bauru um único projeto. Ah, se fizer isso aqui, pronto, solucionou. Não. São diferentes frentes que têm que ser feitas, mas o que a gente vê? Que precisa começar. Ainda que seja um, precisa se definir o que vai ser feito. E partir dessa definição, esse não é o melhor projeto. Não, eu não espero o melhor projeto. Eu espero que comece a fazer algo, para que depois a gente colha resultados. Eu não espero uma solução definitiva para chuvas de 100 milímetros que podem vir a cada 5 anos. Mas eu espero uma solução para chuvas de 30, 40 milímetros que vêm constantemente no nosso verão. Se a gente resolver essa, a de 100 milímetros, vai ser um problema no ano. Agora, choveu em Bauru, a gente teve essa expansão imobiliária, Sim. A região do Aeroclube, a região aqui que a gente chama Altos da cidade, mas nem tem esse nome exatamente no mapa, né? Sim. Ali precisa investir em microdrenagem, em macrodrenagem, precisa pôr na mesa o que vai ser feito. Porque projeto para Bauru tem uma quantidade até grande de projetos. Então precisa ser feita uma escolha. Talvez não vá ser a escolha mais certa, mas uma escolha que comece a dar uma direção para essas águas, porque esses locais cresceram, estão impermeabilizados, os fundos de vale estão aí, as águas e os rios, é natural que eles expandam, não tem nada de errado com a natureza nesse momento. Sim. Somos nós que ocupamos espaços inadequados. E agora, não tem solução? Tem, para engenharia tem solução para tudo, só que tem um custo. Sim. Sim. E os custos é que, principalmente para as obras públicas, é que eles ficam difíceis de bater, né? Precisa se elaborar contratos também, quando for contratar alguém para fazer essas obras, uma vez que a prefeitura não vai ter gente para tocar essa obra operacional. Claro. Mas tem que ser feito contratos para que essa empresa faça começo, meio e fim. Porque muitas vezes a gente sabe dos começos e que não acontece meio, quanto mais o fim. Aí quando a gente tem pequenas intervenções ou não, de médio porte ou não, por exemplo, como memória aqui, a barragem do Barreirinho, a gente não está falando exatamente dessas questões de, olha, essas intervenções são importantes no tempo, tem resultados, ao contrário do que o leigo possa imaginar. Tem resultados. Piscinões, tem resultados. São resultados muito positivos. Uma equipe de drenagem que esteja acompanhando a manutenção desses piscinões tem que existir. Porque a gente sabe que, infelizmente, a população, de uma forma geral, não é só Bauru, não, tem um hábito terrível de jogar muito lixo na rua. Sim, sim. E às vezes a pessoa fala, nossa, a cidade está tão suja, mas é a população. Porque a Endurbe coleta sim, a Endurbe limpa sim,
outras equipes estão limpando também, mas não aguentam limpar tudo, né? Sim, sim, imagino. Agora, quando fala de drenagem, que é um termo por si só já dava um bate-papo separado aqui, que eu sei que é uma área de preocupação sua, a gente tem essas chamadas microdrenagens, esses projetos que tem que ter correlações entre si, por exemplo, o Parque Lineares com fundos de vale, quando a gente falou da barragem lá em cima, o piscinão aqui do outro lado. E quando vai sair um núcleo novo no outro lugar, por exemplo, a gente está agora lá de olho lá atrás da região da Quinta da Bela Olinda, né? A cidade tem um canto de terra lá, tem projeto de lei aqui no Legislativo, olha, esse aqui a gente vai pegar esses assentados, de novo as ocupações para resolver parte dos nossos problemas recentes de moradia urbana, tem um estoque gigantesco, aí olha para o piquete, olha, já transferiu lá uns 300, 400, foi lá para outra área da cidade, ou seja, temos demandas o tempo todo crescendo. Aí eu fico preocupado se nós estamos cuidando do que aconteceu, por exemplo, já que eu citei aquela região, no Quinta da Bela Olinda, que por várias questões, né, particulares lá do empreendedor acabou não virando, e hoje, até hoje, quem tem moradias nessas regiões fica falando, poxa, peraí, eu não consigo ter aqui a rua, a rede de esgoto. A rede de esgoto chegou agora nessa gestão. Mas a Quinta da Bela Olinda ficou aí 40 anos sem rede de esgoto. 40 anos? Isso é um absurdo. Um bairro conhecido da cidade. É um bairro conhecido, muito bem estudado, não é um bairro mal estudado, não. Que foi desenvolvido ali todos os sistemas de drenagem e tudo mais. Mas por naquela época ter essa pegada de condomínio, ele não recebeu as manutenções do poder público. Sim. O asfalto ali, ele foi entregue asfaltado. Para aquela época, 40 anos atrás, Bauru não tinha asfalto. Então é um bairro sensacional, que foi deixado e naturalmente degradou. Precisa de manutenções, precisa ser feito tudo isso daí sim. Bauru cresceu muito aqui para a Zona Sul e tem uma manutenção muito eficiente nessa região. Mas precisa voltar assim, os olhos aqui para a Vila São Paulo, para a região da Pousada da Esperança, para que cresça de forma ordenada. Bauru tem muito para crescer agora para a região norte. Além desses fatores, tem aqueles que são pontuais, né, que vão saltando aos olhos do leigo do dia a dia. Por exemplo, a gente fala classicamente da Baixada do Silvino, do problema dos pontos que, quando tem um alerta, já tem que ir lá interditar, tem um trabalho de interligação com isso já para fazer com que você não tenha lá um abusado que queira atravessar a água, né? Em 5, 10 minutos faz uma enorme diferença. Mas eu estava falando ontem com um colega, antes de gravar, eu falei, puxa, o Rial vai estar no bate-papo, eu vou comentar isso com ele. As pessoas começaram a suscitar esse tipo de coisa. Olha, tem uma região saindo do Bauru Shopping, que é a parte alta, mas que se você vier numa tromba d'água de 10 minutos ali, tiver com o seu carro na rua, o volume de águas é tão forte em um canal que parece que forma um corredor, como na Comendador da Silva Marta, que arrasta o carro. Muitas vezes essa água cai aqui em cima no Bauru Shopping, e não choveu aqui embaixo na Baixada do Silvino, mas ela vai vir para cá. Sim. E aí as pessoas dali, lojistas e tudo mais, são pegos de surpresa. E a água sobe rápido ali. Rapidamente. Semana passada eu estive ali no Eduardo Rolamentos, que me mostrou que há alguns anos ela atingiu até 1,5 m. Hoje ele construiu barragens com comportas para que a água não entre novamente na loja dele. Mas é sempre um medo que isso possa acontecer novamente, né? Ele teve prejuízos financeiros, ele tem diferentes ideias ali para a drenagem da região, mas é uma complexidade, porque o problema está aqui, mas muitas vezes está vindo de fora. Sim. O local, por ser mais baixo, acaba recebendo essas águas, não comporta. Pior ainda quando vem a água de cima e a chuva está em área total, como às vezes acontece. Às vezes o pessoal fala, mas essa chuva foi pequena, foi uma chuva de 30 milímetros. O que acontece? É muito simples. O que acontece é que choveu em área total. A chuva em área total ela acaba gerando uma situação diferente aqui para Bauru. Porque a área total às vezes dá 4, 5 milhões de litros de água, que vão todos para a Baixada do Silvino. Então aí eu volto nesse ponto que eu te falei, tá. Que as soluções de engenharia, a área total aconteceu no ano passado. Assim, enorme atenção. Tudo bem, a gente está aí para sinalizar, para enviar os sinais para
todas as rádios e TVs de Bauru de forma mais rápida possível, que os meios de comunicações têm nos ajudado muito a divulgar isso para todo mundo. E eles são rápidos. Eles param o que estão fazendo e disparam a notícia. Entra no ar. Mas a gente precisa começar essas obras de drenagem. Sim. Seja como for. Para daqui a gente estar colhendo esses frutos daqui 15, 20 anos. Porque não são obras pequenas, são obras grandes, como alargar o leito do Rio Bauru é uma das opções. Tá. O pessoal fala em afundar. Afundar não é uma opção das melhores, porque você tem cotas de nível, né? Quando você, não adianta você afundar aqui na cidade e o resto do Rio Bauru está num nível mais alto. Teria que fazer com extensão muito grande. É muito grande. Senão teria que chegar lá em Pederneiras com esse afundamento. Então, de repente, você tornar ele mais largo ali na Nunes de Assis, que a gente tem ali ciclovia e todo mundo entra naquela questão, vai perder a ciclovia, vai perder a mobilidade urbana. Nada disso. A engenharia, como eu disse, ela tem um custo, mas tudo ela resolve. Essa parte que você está perdendo em área de ciclovia, você pode fazer como uma laje. E a parte de baixo é oca, onde o rio está passando, mas essa laje comporta a passagem da ciclovia e de pessoas. Fica muito até bonito. Tem que se trabalhar os projetos agora. E eu vejo que formar uma largura maior no Rio Bauru, desobstruir os rios, ali próximo da rodoviária a gente tem um sistema de ponte muito antigo, onde o vão da ponte precisa de um apoio central que está no meio do rio. Porque era uma tecnologia de época. No meu ver, aquelas pontes precisam ser demolidas, construir pontes com um vão maior, na qual elas não precisam dos pilares do meio, porque a água bate ali com tanta força naquele pilar do meio, que a própria água forma um obstáculo para ela, forma uns vórtices de força de água, e a água que está vindo mais calma não consegue passar. O spray ali é fortíssimo. Essas soluções podem gerar um bom resultado em curto espaço de tempo. Em 5 anos aí a gente já tem uma diferença muito boa. Porque nesse caso, lógico, de botar no papel e falar e começar por alguma coisa, escolhendo uma escala de prioridades aí, para que as gestões públicas tenham um comprometimento de cada um fazer o seu pedaço aí. Exatamente. Até do governo do estado. Sim. Porque a gente vai ter um estreitamento ali na Marechal Rondon, as pontes ali também já tem a sua idade, talvez a gente tenha que fazer outras aberturas laterais para aumentar, já estamos falando de alargar a passagem do canal. O governo do estado tem que estar junto. É uma obra de um valor significativo e a cidade é uma grande colaboradora de impostos, o governo tem que retribuir isso ajudando com obras públicas. Tá. Esses pequenos pontos que surgiram, por exemplo, com chuvas mais concentradas, como quando desce a Comendador Marta, eles são frutos desse desarranjo acumulado no tempo ou tem alguma coisa a ver com alguma outra entrada de água aí nessa parte alta que não era um problema antes? Chega com tal força, nem tanto profundidade e volume, mas que arrasta um carro na rua, mesmo na parte alta. E no meio de tudo isso existem as mudanças climáticas. Então a gente tem chuvas muito concentradas numa região e não está chovendo nada aqui. Então está chovendo muito forte lá no Lago Sul, que hoje é um condomínio grande, tem uma área impermeabilizada, tem um lago grande. E todo esse fluxo de água, o Rio Bauru nasce lá. Então cai toda essa água no Rio Bauru, nas nascentes, e vem ali para Comendador. Mas de uma forma diferente do que acontecia antigamente. Essas chuvas agora que ocorreram no final de setembro agora, nossa, me lembrou as chuvas antigas, né? Que é a chegada da primavera, as chuvas que duraram 2, 3 dias chovendo fraquinho. O pessoal falava, vai chover 50 milímetros. Tudo bem, mas vai chover em 5 dias, 10 milímetros por dia, tranquilo. O medo da Defesa Civil é a chuva concentrada. Então, quando ela corre de forma muito concentrada naquela região, ela alaga, pega força e detona aquela parte. Aparentemente, um viaduto que colocasse a linha férrea e o próprio trevo no nível abaixo, ia passar por cima da linha férrea, ia ser melhor para o trânsito, ele seria uma solução muito interessante para aquela região.
É uma região que tem uma complexidade devido aos números de condomínios, Sim. mas um viaduto é um bom começo, porque no momento de alagamento o trânsito continua fluindo por cima dos viadutos. Você vê o Rio Batalha como? O Rio Batalha, história. ele passa também por problemas de assoreamento, né? Sim. O assoreamento no Rio Batalha é muito elevado devido a grandes plantios que houve aí nessa região aqui do Rio Batalha. A gente tem uma chegada muito forte do eucalipto, que é uma planta que puxa muita água. Então, num período de seca, o eucalipto ele vai puxar para ele. É natural que essa árvore consuma água. Então é provável que o Rio Batalha, naquele ponto exatamente, deixe de ser uma opção muito racional. Teria que se fazer ali um aprofundamento da parte de reservação. Teria que aumentar a reservação para pontos acima, porque a hora que vier a areia, ela para lá na reservação de cima. Sim. Aí você só fica desassoreando aquele ponto, mas ela não invada aqui a reservação aqui embaixo. E buscar uma alternativa, o Marcos Saraiva apresentou uma alternativa, que é buscar no próprio Batalha, 20 quilômetros aqui para baixo, que aí ele já recebeu outros pequenos rios e lá ele tem muito mais águas. Bombear para cá e bombear para a cidade para o tratamento. É uma alternativa. Existem outras que o pessoal comenta muito, que é a água parada. E o próprio Rio Bauru, aqui na região do Lago Sul, tem águas cristalinas ali, facílimas de tratar, e está muito próximo do DAI. Você vê, o Rio Bauru está passando ali na Comendador, com águas limpas. Se você pegar essa água por uma questão, hoje até de legislação, você vai pegar lá antes do cemitério do IP ali, que tem um ponto bacana de pegar, você bombeia essa água diretamente lá para a captação, onde você vai fazer o tratamento final, coloração e tudo mais. Existem alternativas. O DAI tem trabalhado com isso, perfuração de poços, tem trabalhado firme com isso daí. Esse ano agora, como está tendo um pouco mais de chuvas, e o DAI furou mais poços, Sim. Bauru não sofreu com a seca. Provavelmente isso vai acontecer no ano aqui de 2024. Tá? A gente já está prevendo que esse final de ano de 2024 e o ano de 2025 seja um aninho de seca. Então, nesse momento é que a gente vai poder saber se tudo que está sendo feito gerou um resultado. Tem uma lógica científica, apesar das intervenções do homem, a gente vê as matérias, né, enfim, as matérias mais emocionais ou não sobre esse assunto. Olha, nós temos um ciclo de chuvas histórico estudado que tem esta situação em decorrência para a gente entender mais ou menos o que está ocorrendo no nosso universo aqui. Sim. São várias influências. El Niño, a intervenção do homem, mas enfim, na média, a cada 5 anos você tem um período de retorno. Nós estamos nesse período. O período de retorno dessa vez demorou 6 anos para acontecer. Era para ter ocorrido o ano passado, ocorreu esse ano. Então, estamos tendo mais chuvas. Depois do período de retorno, que é um período de muita chuva, você começa já a cair no gráfico. No ano que vem vai chover um pouquinho menos. No outro, menos, que é o ano de 2024. Entendi. Então, o final de 2024 há uma tendência de termos uma seca. E essa seca prolongar para 2025. Então, esse é realmente o período de teste. A gente tem que se preparar agora. Então, vamos fazer uma captação. Definiu, vai ser no Batalha, ou vai ser na água parada, ou vai ser um processo muito mais barato que seria ali no Rio Bauru. Tudo isso vai ter que passar pelo crivo ambiental, por diferentes problemas aí que a gente tem de legislações para proteger o meio ambiente. Mas uma vez definido, tem que começar a executar. Arregaçar as mangas e começar a fazer. Porque se for começar a fazer lá em 2024, meu amigo... Não vai dar tempo. Não dá. Lógico, já está em cima. Não tem como. A gente fala sobre a questão dos corredores aqui de estradas rurais, né? A gente está falando do pimentão e do tomate aqui de Sabino, ao nosso redor, não diferente de outros municípios. Às vezes o público não conhece. Na hora que ele está comendo a maçã, a banana lá na casa dele, enfim, as outras coisas, ele fala, pô, isso aqui não vem da Argentina só, não. Tem aqui do lado, aqui inúmeros, como você sabe, dezenas de produtores rurais, além do desafio da agricultura familiar ter esse abastecimento permanente.
aqui no meio. E aí a gente encontra os programas de estradas rurais e eu lamento, por exemplo, exatamente um ponto que você está falando. Há alguns anos, o município foi e contratou um projeto com a Agência Nacional de Águas, como você sabe, aqui no período do Batalha, aqui o Gabriel Mota, o pessoal lá trabalhou na Sagra, provavelmente você, se não estava perto, estava lá junto do programa nas suas funções, e aí eu lembrava que ele falava o seguinte, olha, essa aqui é a primeira etapa. Perfeito. Agora eu fico ansioso com, não sei se exageradamente coisa de jornalista, mas eu falava, mas espera aí, cara, tem que ter etapa 2, agora etapa 3, porque o rio, como a gente sabe, se a gente pegar só o exemplo do Batalha, que eu falo, mas espera aí, a nossa captação é aqui, mas na divisa com Piratininga, com Agudos, a gente tem que ter um programa regional aqui, com o Ministério Público, as áreas da Defesa Civil do Estado, enfim, porque tem a área de proteção ambiental que é estadual aqui, para a gente chegar pelo menos até a cabeceira lá em cima, porque tem que ter microbacias, programas de carreamento de água, né? Aí tem que fazer terraceamento, tudo palavras técnicas que você sabe que é do seu meio, mas se não for até o final lá, a gente parou aqui, pô, muito legal, mas e a continuidade? E a manutenção? A manutenção daquilo que já foi feito é prioridade. Você perde todo o investimento. E essa é a primeira etapa. Qual que é a segunda, qual que é a terceira, qual que é a 10ª? Quantas etapas serão necessárias? Porque tem uma hora, já que é uma etapa, a gente tem que falar, vai ser 10 etapas. Você vai executar essas 10 etapas e uma vez executada, você tem agora que ter a manutenção para tudo isso que foi feito. Para manter tudo isso funcionando. Então a gente precisa saber quais são as próximas etapas. O Gabriel Mota é uma pessoa que se dedicou muito a isso daí, o Dr. Otaviano, lá da Secretaria de Agricultura, fizeram um trabalho muito bom para evitar que as areias soltas em dia de chuva venham assorear aquela região do Rio Batalha. O pessoal aqui da CART também tem feito um trabalho bacana para que a água que escoa pelo leito da rodovia não venha trazer estrago, como já trouxe naquela região. Sim. Alguns relatórios da Defesa Civil que foram enviados para eles atenderam prontamente e fizeram os reparos necessários. Mas quais são as etapas que precisam ser feitas? Isso precisa ser definido. E como vai ser mantida a manutenção, uma vez que está entre mais de um município, né? Estamos pegando Agudos, Piratininga, Bauru. Você acha que as pessoas começaram a ter um pouco mais de consciência, citando esse exemplo de que, olha, quando você faz uma pequena microbacia, aqui, uma curva de nível, arrumando uma estrada rural, você está cuidando de um pedaço do todo, é importante, porque a gente tem uma mania de trabalhar no dia a dia com imediatismo, né? Principalmente no poder público. Eu vejo que o pessoal da zona rural está com uma consciência ambiental muito boa, porque ele vê acontecer, né? O pessoal da área urbana talvez não veja acontecer, não esteja lá numa situação de chuva, então a consciência é um pouco menor. Até o lixo mesmo da zona rural, o pessoal está tendo um cuidado muito elevado. Era comum o pessoal abrir buracos e ir jogando e enterrando o próprio lixo. Hoje não, o pessoal da zona rural separa o seu lixo, aquilo que é reciclado traz para as áreas da cidade, aquilo que é orgânico é enterrado, forma uma compostagem lá na área rural. Então o pessoal da rural está com uma consciência bacana. Legal. Essa consciência precisa ser estendida agora para os nossos pequenos, né? Nas escolas, aí, nossos alunos, porque eles serão a próxima geração que vão cuidar da nossa cidade. Quando a gente fala de projeto, execução e coisas que nos importam no dia a dia, né? Essa é uma área, como jornalista, confesso para você que eu fico mais aborrecido. A gente paga um valor significativo para o consumo de energia elétrica para um parque de iluminação de lâmpadas velhas, completamente obsoletos, que vai chegar a 50 mil pontos de iluminação. Isso é uma eternidade. E temos um serviço de concessão aí, que o pessoal fala, o setor privado faz tudo bem direito. Não, depende. Telefonia celular, a gente foi bem no aprendizado do país mais recente, mas ferrovia e energia elétrica, por exemplo, estão patinando, né? E aí a gente tem uma oportunidade agora de poder mudar isso. O que você pensa sobre A gente fica olhando para o LED, né? Nossa, o LED ilumina mais, beleza. Ele é uma simbologia quase dessa angústia do que a gente vê na rua, aquelas lâmpadas amarelas velhas lá. Eu acho que a chave para o nosso futuro é a tecnologia. Né? A gente já passou do lampião de gás, a lâmpada com filamento, a lâmpada fluorescente, fosforescente, de mercúrio, vapor de mercúrio, a gente teve lâmpadas. Hoje a gente chegou no LED.
Mas todas as tecnologias chegam na época correta. Junto com essa chega a tecnologia de geração elétrica por placas fotovoltaicas. Essa é uma tecnologia que já demonstra bons resultados. Temos empresas de grande porte em Bauru que fazem agora são famosas fazendas de geração de energia elétrica, né? Pode ser no alto de um prédio, pode ser nas repartições públicas, eu acho que deveria colocar em todas. Porque isso reduz a nossa conta de energia com a CPFL. Opa! Nós não estamos aqui para reduzir conta, nós estamos para aumentar a área iluminada. Porque a gente tem uma periferia aí que tem uma iluminação que nem sempre atende. Exatamente. Nós precisamos ampliar essa área. Mas também não podemos ampliar o custo. Então, se a gente investir nessa geração de energia fotovoltaica, já com parceria com a CPFL, que você vai jogar na rede e abater, que você vai usar lá à noite justamente o horário que você não tem um sol ali para ajudar. Você consegue ampliar sem aumentar o seu custo na conta de energia no mês. Para as pessoas terem noção, sabe que eu acompanho o orçamento, olho lá no DAE, o DAE tem um orçamento anual de 187 milhões previsto agora. Vai fechar 2022 com 202 milhões de reais, mas ele gasta 40 milhões com energia. Só com energia, só com energia. Só com energia. Fora aquela estação de tratamento de água, que o pessoal fala, essa estação é antiga, mas é muito eficiente. E, nossa, pessoal, tem um custo de operação ali grande. Vamos fazer uma outra estação, mas não. É assim que funciona. Por incrível que pareça, a tecnologia é antiga, mas ela se repete assim até hoje. Você só vai poder ter um prédio mais bonitinho, mas é aquela forma. Então o cloro, o carvão, hoje usa-se muito carvão líquido. Tudo isso tem um custo grande. Para entregar uma água hoje na torneira aí do bauruense, potável, dentro dos padrões internacionais. Sim. Mas eu acho que a água que vem do DAE, entre o que a gente acha e o que é provado pelos químicos lá, tem uma grande diferença. E o pessoal lá do DAE trabalha muito para entregar essa água limpinha aí para a nossa população. Legal. Você falou dessa questão de energia, dessas oportunidades do sistema fotovoltaico. Enfim, a gente está na casa, eu vi as placas, foi a primeira experiência minha na residência onde eu moro agora. E aí eu comecei a perceber, principalmente no pico de conta de energia agora, como faz diferença. O pessoal que usa um calorzão de Bauru, o ar-condicionado e tal, né? Tem colega aqui que já vende energia, né, para a CPFL, porque ele gera, mas o custo inicial é grande e tal. Fala, lógico, tem que pôr no papel para ver o tempo de retorno de resultado. Só que os chuveiros, por exemplo, em casa, eu gasto zero de energia normal. Eu tenho um boiler lá com um sistema que esquenta com as placas lá em cima e não uso nada da energia tradicional. E o legal do boiler, o aquecimento da água via energia solar, é que às vezes está nublado e ele aquece. Exatamente. Não acontece com o sistema fotovoltaico. Ele precisa de fóton, então precisa de luz diretamente na placa. Sim. Mas você vê, começa a ter opções. E para o aquecimento de água, para o boiler, para o chuveiro, o pessoal fala assim, mas isso é caro. Não, você encontra na internet formatos que o pessoal aí, o grupo de professor Pardal que existem, né? Sim. Fazem com encanamentos, com garrafa PET, papapá, e é eficiente, realmente aquece. Mangueira enrolada forma uma placa, mas funciona? Funciona. Precisa agora as pessoas terem motivação. Isso é um segredo. Para motivar as pessoas para partir para essa mudança, para partir para essa evolução. Eu vou citar um outro exemplo, então. Eu lembro aqui, vou até citar por justiça dele, que estava mais preocupado, era o Carlão do Gás. Tinha outros parlamentares, não, projeto de não sei o que, tem que pôr a exigência de reuso da água. Mas o pobre não vai ter, mas tem que pôr aí. Então pega na classe média agora, depois a gente evolui, mas vamos começar. Aí falei, poxa vida, olhei lá em casa lá, eu estava com um problema do jeito que foi projetado, com a água concentrada muito numa ponta do quintal, e o piso solta o rejunte, e aí cada um ano tem que fazer de novo. Chegou lá um cara, ele falou, vamos pegar essa calha natural aqui sua da água aqui, bota uma cisterna ali, eu lavo a garagem à frente de casa hoje. O pessoal, outro dia, falou assim, você estava lavando a garagem lá, mas é da água da cisterna. Eu botei uma bombinha pequenininha Você sabe que... Não uso nada, zero, para quintal e calçada de água. Eu já tive
Mas foi um sujeito que me deu um toque. Eu tive esse prazer. Hoje tem cisternas externas, que a gente não vai ficar quebrando nada. Eu não vou citar nomes aqui, mas elas são verticais, estreitas, podem ser colocadas na parede. Qualquer um que procurar a loja de material de construção vai conhecer essas cisternas. Sim. Então a pessoa fala, mas eu vou ter que quebrar pedreiro, tá? Novamente, né? A procrastinação pegando todo mundo. Não, elas vêm prontas. E você tem já a sua calha que está caindo, já cai dentro dela. Você vai usar essa água para lavar o carro, para molhar algumas plantas. Se você fizer uma tubulação de retorno, você pode usar essas águas até para o vaso sanitário agora. Porque você com essa mesma bombinha, você reabastece uma caixa pequenininha, essa por sua vez, hoje a maior parte dos vasos tem caixa acoplada. Então você pode até deixar ela ali de uma forma que ela vai atender. Período da seca você está usando a descarga, a água do período das chuvas, né? É fantástico. Muito fantástico. Legal, muito bom. O que você faz quando você não está envolvido com a engenharia agronômica, a defesa civil, todos esses desafios? Eu vivo a defesa civil. É difícil o período de chuvas que eu já não largo o computador ligado. Aqui no site do IPMET, quero citar que é a grande ferramenta aqui para Bauru. Um orgulho ter o IPMET aqui em Bauru. E os radares deles nos orientam. Legal. Mas quando eu estou assim, meu momento maior de folga de lazer é criação de peixes, né? Eu crio peixes por prazer, eu gosto muito de ver, mas como eu crio uma quantidade grande, acabo comercializando também. Mas você gosta de ver, gosta de consumir também. Gosto de consumir, mas aí o pessoal fala, vamos pescar, eu não gosto de pescar, eu gosto de ver o peixe assim. Eu gosto de pescar se for jogar a tarrafa, eu não tenho muita paciência para ficar com a vara ali, esperando o peixe resolver morder a isca, não. O que você gosta? Na tilápia lá? Hoje eu produzo tilápia, pangáceos, um pouquinho de matranchã, tambaqui. Pangáceos que dá onde é o peixe? É um peixe que, na época que eu comprei, os alevinos vieram do Vietnã. Tá. É um peixe que tem uma respiração pulmonar, não precisa de uma água de grande qualidade, não precisa de muita água. Na nossa região não foi tão eficiente porque a gente tem noites muito frias. Tá. Mas é um peixe maravilhoso, não tem espinho, né? E o sabor da carne igual ao da tilápia. Igual. A tilápia continua sendo muito bem aceita do mercado. Continua. Continua e é uma tendência porque é um peixe que foi extremamente pesquisado. Hoje as rações, tudo é voltada para a tilápia-cultura. Entendi. Tilápia-cultura, hein? É um termo que surgiu lá na Unesp. Tilápia-cultura, que legal. Na Unesp de Jaboticabal surgiu esse termo. Já vi a tilápia grelhada só com um pouquinho de sal, com orégano, e põe óleo de coco e amêndoas em cima, pessoal. Fica diferenciado. Fica muito bom. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo conversar conosco aqui, fazer um recorte. A gente se comenta muito no Câmara Livre que é uma forma de homenagear também as pessoas que vivem a cidade, na nossa função pública. Você acompanha isso muito de perto, sabe? Aqui a gente está aqui gravando e do lado está lá uma audiência pública discutindo estudantes, questão social, todo dia um tema novo dos representantes populares, né? Com as virtudes e as imperfeições do sistema democrático no país, mas a gente vai trocando ideias e tentando aprender. Essa é a função da democracia. Virtudes e imperfeições. Muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Foi um prazer enorme. Obrigado. Se você ficou com vontade de pegar a tilápia, manda ver. Marcelo Rial Dias conversou conosco. Até o nosso próximo Câmara Livre.